Deus, sara esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: sara, Senhor. De uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Se apaixonou de uma forma especial. Diga aleluia! Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Estenda a tua mão e diga comigo: colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção,
Glória a Deus. A paz para todos, meus irmãos que estão nos ouvindo nessa live. Os irmãos que não podem estar aqui hoje por motivos maiores. Mas creio que cada um de nós estamos ligados espiritualmente, você da sua casa. Que nós possamos adorar o Senhor nesse momento. Gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sei que nesse momento nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, mas nós como igreja, nós devemos nos posicionar em oração. Então que nesse momento você da sua casa, que você possa se ligar espiritualmente com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã para adorar o Senhor, não somente com louvores, mas estamos aqui nessa manhã também, porque estaremos levantando um clamor pela nossa nação, por toda a terra, que estamos passando por momentos difíceis, mas nós servimos um Deus que não existe nada impossível para Ele, um Deus poderoso. E como esse louvor que nós vamos cantar agora, que diz que nós estamos seguros nos braços do Senhor, nós estamos seguros no Senhor. Você, através desse louvor, você possa entregar a sua oração a Ele, a sua adoração nesse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nessa manhã, Senhor, nos encontramos, Pai, para Te louvar, para Te exaltar. Deus, que o Senhor possa se fazer presente nesse momento de louvor, que o Senhor possa alcançar a cada vida, Pai, que está ouvindo essa live nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa alcançar a cada um que está em ligação espiritual com cada um de nós, Pai. Porque, Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos que não existe nada maior do que a Tua mão poderosa, Pai. E nós levantamos a nossa oração, o nosso clamor a Ti nesse momento, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque conhecemos e reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder. Sabemos que o Teu milagre, ele pode vir sobre a cada um de nós, Pai. Que nessa manhã o nosso coração esteja preparado para Te adorar, em nome de Jesus. E que cada louvor cantado que nós viemos fazer, desses louvores uma oração para nossas vidas, Pai. E para todos aqueles que precisam nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a nossa esperança, Senhor. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti. Tu és um Deus de amor, eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas
colocamos todas as nossas preocupações, todos os pensamentos que muitas das vezes vem tentando nos preocupar, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nesta manhã. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: entrego a Ti. Entrego a Ti a minha oração. Diga para Ele: pois Tu és Senhor. Pois Tu és Senhor. Tu és a fonte de água viva que há em cada um de nós, Senhor. Fonte de águas vivas que há em mim. És a nossa esperança. És a minha esperança. Eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. A palavra do Senhor que nos fará vencer. Ele que nos fará vencer quando nós passamos por tempos de tribulações, por tempos de lutas. Ele é o nosso socorro, a nossa solução. Aleluia. Você possa levantar um clamor na sua casa, onde você estiver, porque não existe mal algum que possa ser maior do que o nosso Deus. Você possa dizer nesta manhã: eu creio que Tu és a cura, Senhor. Eu sei que Tu escutas o meu clamor. Ele escuta o clamor sincero, querido. Quando você está no momento de dificuldade, de tribulação, de adversidade, e nesse momento difícil ao qual nós temos passado, que você pudesse levantar um clamor sincero ao Senhor, crendo na sua cura, crendo no prover dEle sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh Deus, eu sei que o Senhor tem escutado o nosso clamor. Eu sei que é o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que luta por cada um de nós. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu amor, do Teu cuidado sobre nós. Porque sem a presença do Senhor, o que seria de nós? Nós entendemos que tem coisas que acontecem para que nós venhamos despertar. E já passou do tempo que a igreja brasileira ela precisa se levantar, a igreja do Senhor precisa se levantar em clamor, se levantar em uma adoração sincera. Porque muitas das vezes nós vemos muitas das coisas acontecendo lá fora, os cristãos morrendo, sofrendo perseguições, mas às vezes a gente acha que nunca vai chegar alguma coisa aqui perto de nós, e nós muitas das vezes ficamos acomodados. Isso que eu estou falando também serve para mim. Mas às vezes tem coisas que acontecem, é um despertar para cada um de nós. Talvez tudo que nós estamos passando nesse momento é um despertar da igreja, uma adoração sincera, um clamor verdadeiro. E que nesse momento nós como igreja venhamos nos levantar e entender que ainda que toda a tribulação que nós estamos passando aqui nesse momento, nada disso pode se comparar com a glória que há por vir, a qual nós receberemos naquele lindo dia, quando nós estaremos com o nosso Senhor, e não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais doença, não haverá mais fome. Quantas pessoas têm sofrido passando fome, entre outras coisas, que muitas das vezes nós já havíamos visto, mas agora que nós estamos despertando por causa de um vírus que chegou agora, e nós já estávamos vendo coisas piores acontecendo, mas nós não se levantávamos como igreja para clamar por essas vidas e outras coisas. Mas que nós possamos entender que essas dores, todos esses sofrimentos que estamos passando aqui, tudo isso é momentâneo, porque se servirmos o Senhor fielmente, nós estaremos com Ele na glória. Haverá tempos piores, dias de tribulações, mas a igreja ela deve estar preparada. Aleluia, assim como esse louvor que nós vamos cantar agora. Aleluia, glória a Deus. Que você possa nesse momento, onde você estiver, fechar os seus olhos. Se você puder tentar imaginar o quão lindo será aquele dia, ao qual nós estaremos com o nosso Senhor e nós cearemos com Ele. Aleluia. Aleluia. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, me levará. Oh, 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 oh. Aleluia. Fico a imaginar o dia em que o nosso nome irá chamar, que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá, não haverá nem fome, nem sede, nem pranto,
das águas da vida, me levará o Cordeiro que está no trono, apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará o Cordeiro que está no trono, apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Ele nos levará, Me levará, me levará. Aleluia. Oh Deus, glória a Deus. Nós queremos ir em lugares mais altos contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Bom dia. Como já foi falado pelo nosso irmão, nós estamos aqui nesta manhã com um número bem resumido mesmo. Só contando aqui com a equipe para a gente estar realizando essa live com o objetivo de abençoar as famílias que estão em casa. Por causa dessa determinação do nosso governo, a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes às autoridades constituídas. Então, nós estamos aqui para adorar o Senhor. E antes de eu ministrar uma palavra, eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que você aí na sua casa, você concordasse com essa oração que será feita. Amém? Neste momento. Que nós possamos clamar por essas vidas e também clamar por esta nação. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o Deus Todo-Poderoso que pelo poder da palavra criou os céus e a terra. Deus, nós queremos erguer a nossa voz a Ti em prol dessas vidas aqui representadas, ó Pai. Os problemas aqui são diversos, alguns para nós que somos limitados a espaço e a tempo, se encontra no campo do impossível, mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Ti, ó Deus. Estende as Tuas mãos poderosas, Senhor. Estamos vivendo dias, ó Pai, a qual, ó Deus, essa virose, Senhor, essa epidemia, Senhor, tem assolado algumas nações, já chegou até, ó Deus, o nosso país, algumas pessoas já foram acometidas, mas cremos, ó Deus, na Tua intervenção, cremos no Teu milagre, cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, por causa do Teu poder que opera em nós. E o Teu poder, Senhor, certamente estará operando sobre essas vidas aqui representadas. Visita agora os leitos, Senhor, dos hospitais. Deus, levanta o doente, cura o doente, repreende a enfermidade, aquilo que a medicina, Senhor, não tem mais condições de fazer, de resolver, porque já se esgotaram os seus limites, Senhor. Mas, ó Deus, Tu és um Deus que é ilimitado, Tu és um Deus, ó Pai, que não há limite para o Teu agir. O Senhor é um Deus que pode fazer milagre nesse momento. Nós estamos aqui orando, mas o Senhor é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe também. Tu és onipresente, onisciente, Senhor. Tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus onipotente, Pai. Manifesta a Tua glória. Derrama abundantemente, abençoa o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita, da retaguarda,
da frente. Pai, derrama a tua graça, a tua cura. Pai, que haja libertação nesse bairro, que haja libertação nessa família. Eu oro também pelas nossas autoridades, ó Pai. Aqueles que verdadeiramente estão, Senhor, com boas intenções no coração. Aqueles, ó Deus, que querem ver de fato, Senhor, ó Deus, a nação bendita, a nação abençoada, que tu possa abençoar o nosso presidente da República, Senhor, os ministros, toma aquelas pessoas que estão ali trabalhando a fio, Senhor, em prol para resolver esse problema, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a revelação, a sabedoria, para nós lidarmos com esse momento tão difícil, tão conturbador. Estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Deus. Tu és o único Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Manifesta a Tua glória, Senhor. Essa oração que fazemos a Ti e já Te agradecemos em o nome de Jesus. E que todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Números. Livro de Números, no seu capítulo de número 13. O tema dessa breve meditação é: o que não podemos fazer em momentos difíceis. E eu estava, no dia de ontem, estudando um pouquinho, orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra. Hoje nós estaríamos aqui nessa igreja iniciando uma série de mensagens de estudo. Estaria dando estudo pela manhã sobre as 7 igrejas da Ásia, que está lá no livro de Apocalipse, e à noite estaria pregando sobre as mesmas, mas pelo fato do mundo, da nação estar vivendo esse momento tão assim conturbador, tão preocupante, eu orei a Deus, pedi a Deus uma direção, e Deus nos direcionou a falar algumas coisas para a igreja, nesse momento a qual, durante essa semana, acessando as redes sociais, tendo acesso a alguns veículos de comunicação, nós pudemos constatar tantas coisas assim que foram compartilhadas, tantas coisas fake news, né? Tanta coisa falsa, e essas coisas não agregou valor nenhum no meio evangélico. Pelo contrário, essas coisas acabou por atrapalhar um pouco, porque isso trouxe um desequilíbrio para pessoas, para muitas pessoas, trouxe preocupação, trouxe uma descredibilidade por parte de alguns, no que diz respeito até a mesma palavra de Deus, porque as pessoas, elas são assim, estão muito fragilizadas nesse momento. Elas estão até mesmo, alguns demonstrando uma fé meio que desconfiada, uma fé que na verdade não é uma fé, porque a fé nos leva a termos convicção naquilo que Deus diz. Mas foi dias assim, ou está sendo dias difíceis. Cada notícia que surge nova tem causado pavor, caos, e no meio do povo de Deus essas coisas não podem acontecer, porque se tem um povo neste momento que deverá, o que precisa demonstrar equilíbrio, somos nós, que confiamos no Senhor. E uma das coisas que a intimidade com Deus gera em nós é confiança e equilíbrio, e a certeza de que Deus, Ele cuida de nós. A nossa vida está sobre os cuidados do Senhor. Temos que acreditar, amados, naquilo que está no Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Não quero dizer com isso que nós vamos estar por aí desafiando as autoridades,
achando que nós temos o direito de fazer aquilo que a gente bem quer, aquilo que a gente acha. Não me refiro a isso, mas é acreditar nas promessas poderosas que Deus fez para a nossa vida. E eu estava me lembrando de um momento difícil, dentre muitos, que o povo de Deus passou, que se encontra aqui no livro de Números. Espero que você esteja na sua casa com a sua Bíblia aberta. Abra comigo aí em Números, no capítulo de número 13. É um texto muito conhecido. Não vou ler ele todo, tá, amados? Vou ler somente alguns versículos. E eu vou tecer depois um breve comentário para você entender o porquê dessa leitura. E depois vou aplicar algumas coisas aqui, para que nós possamos ser tomados por uma fé poderosa que vem de Deus nesse momento tão assim difícil que todos nós estamos vivendo. Números capítulo 13. Diz assim: versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pai querido, nós damos graças a Ti por esta palavra, que esta palavra possa alcançar todos os corações daqueles que estão em casa e desses remanescentes poucos que estão aqui nos auxiliando nesta live, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração neste momento tão assim difícil, este momento ao qual muitas pessoas estão perdendo a fé, a esperança, tendo a mente tomada por grandes e muitas incertezas, mas que o Senhor possa falar conosco nessa hora. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Queridos irmãos, antes de eu aplicar algumas coisas aqui para vocês, eu quero que vocês entendam o que aconteceu aqui. Deus havia determinado que 12 homens deveriam espiar a terra de Canaã, a terra a qual Deus havia prometido dar aos filhos de Israel. E Deus foi bem claro ao dizer: Moisés, pega 12 homens, esses homens deveriam ser representantes de suas famílias ou tribos, homens que, na verdade, seriam homens que detesse ou tivesse uma certa influência. E assim Moisés fez, conforme a determinação do Senhor. Moisés separou 12 homens, cada um deles representando as 12 tribos de Israel, e comissionou, enviou-os nessa missão que Deus havia determinado. É interessante, amados, que antes de eu começar a falar algumas coisas sobre isso, que independente de sermos povo de Deus, todos nós
todos nós passaremos por momentos difíceis, por mais piedosos e fiéis que nós somos. Vou repetir, apesar de nós sermos povo de Deus, todos nós passaremos por momentos difíceis, por mais piedosos e fiéis que somos, porque Deus prova a nossa fé. E Deus, ao provar a nossa fé, tem o objetivo de nos aprovar, de nos tornar pessoas melhores e também dependente dEle, dependente do Senhor. E aqui não foi diferente. Deus, Ele enviou o povo, mas quando eles chegaram lá, eles viram que não haveria facilidade para o povo tomar posse da terra, porque eles viram algumas coisas ali adversas, ou por que não dizer, grandes adversidades. E para tomar posse das promessas que Deus havia feito a Israel, não foi uma tarefa fácil e simples, tá, amados? Tiveram que percorrer a terra, observar os seus moradores, porque o texto anterior vai dizer que esta forma de observar, Deus falou, olha, veja se eles são fortes ou fracos, se eles são poucos ou se são muitos, se a terra era boa ou má, se habitam em aldeias ou em cidades fortificadas. Então Deus havia feito a promessa, a terra é de vocês, a terra pertence a vocês, só que a posse, ou tomar posse da terra, não seria tão simples e fácil assim. Vocês deveriam lutar, vocês deveriam se esforçar. É uma coisa que eu falo na igreja, amados, se todas as promessas que Deus tem para nós, fôssemos receber com facilidade, pouquíssimos dias nós daríamos valor à mesma. Muitas das vezes aquilo que é mais dificultoso de nós tomarmos posse, aquilo que custa muitas das vezes uma dedicação exaustiva, normalmente são essas coisas que mais nós valorizamos, e Deus sabe disso. Então as promessas de Deus com esse povo não foi diferente. Eles tiveram que percorrer a terra, tiveram que analisar, tiveram que observar, tiveram que ver as cidades, ver a condição da terra, ver se em determinados lugares tinha muita gente, ou se tinha pouca gente, ou se tinha gente forte, ou se tinha pessoas fracas. E quando eles retornaram para trazer o relatório, depois de 40 dias, eles retornaram com um relatório. Inicialmente o relatório, quando eles começaram a falar coisas boas, porque disseram, olha, a terra verdadeiramente ela é boa, ela mana leite e mel, porém, aí começou a entrar os porém, é terra que devora os seus moradores. E se não bastasse a terra devorar os seus próprios moradores, existem lá os gigantes, os filhos de Anak, e nós, veja bem como eles estavam se considerando perante os habitantes da terra, e nós, diante dos olhos deles, ou próximos a eles, nós parecíamos como se fôssemos gafanhotos, ou sendo, agigantaram o inimigo e se diminuíram, não demonstraram a fé poderosa, a fé verdadeira no Senhor. Então começaram a trazer notícias desanimadoras para o povo, começaram a desanimar. Diz aqui o texto que começaram a inflamar o povo, levando o povo ao desespero. E o desespero foi tanto aqui, amados, que toda a congregação de Israel começaram a chorar em voz alta. E alguns até murmurar, dizendo, por que você, Moisés, nos tirou da terra do Egito para morrer aqui nessa terra? Por causa dessa inflamação. E nesses dias, amados, não está acontecendo de forma diferente. Nesses dias atuais, muitas pessoas estão inflamando o povo de Deus. Os chamados profetas do caos.
Eu sei que o problema existe, a dificuldade está aí. A nossa nação é uma nação que não se prepara ou não cuida da área da saúde, sabemos disso. Então isso sim causa preocupações, sim, mas nós pertencemos ao Senhor. Não estou falando para nós ignorarmos o problema, não estou falando para nós, amados, nós não termos as devidas precauções, mas eu estou falando de quietude na alma, estou falando de paciência, estou falando de confiança, estou falando de certeza de que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Porque quando nós estamos, amados, íntimos do Senhor, confiando, lendo a sua palavra, orando, Ele mesmo gera em nós fé e a certeza de que a sua boa mão está cuidando de cada um de nós. E como eu falei, amados, Deus os enviou para reconhecerem a terra prometida e depois, com relatos positivos, incentivarem o povo a lutar com bravura na sua conquista. Todavia, na hora deles darem o relatório, disseram a Moisés que a terra era boa de fato, mas que devorava seus habitantes, e que os habitantes da terra eram muitos mais fortes do que eles, pelo fato de serem gigantes. E eles, diante dos gigantes, se sentiam minúsculos gafanhotos. E a pergunta que eu quero fazer, antes de aplicar esse texto aqui, de uma forma breve: nesses últimos dias, como que você tem se comportado? Nesses últimos dias, qual tem sido a inspiração que tem saído dos seus lábios? No seu trocadilho de mensagem com grupos, de WhatsApp, de Facebook, com pessoas, o que você tem procurado falar com as pessoas? Será que alguns não estão semelhantes a esses 10 espias? Porque foram enviados 12, mas 10 estavam totalmente fora da visão de Deus. 10 estavam aqui, amados, agigantando o problema, os gigantes, as dificuldades, mas somente 2, Josué e Calebe, estavam na visão do Senhor. É interessante que quem costuma estar na visão do Senhor sempre é criticado, sempre é rejeitado. Porque diz a Bíblia que quando Josué e Calebe se levantam para dizer assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor vai nos dar. Amados, a Bíblia vai dizer que os demais pegaram até em pedras para apedrejar Josué e Calebe. Estamos vivendo dias difíceis, onde o povo de Deus está jogando pedra no outro. Estamos vivendo dias difíceis, onde uns querem se mostrar mais profundo na teologia do que o outro. Mas este não é o momento disso, amados. Este é o momento, sim, de joelho dobrado, boca no pó, pedindo a Deus misericórdia e graça. Este é o momento, amados, de não querer mostrar o que eu sei dentro de conhecimento bíblico. Este é o momento de nós falarmos que existe um Deus que tem nas mãos todo o poder no céu e na terra. E como que nós mostramos isso, amados? Orando, colocando a boca no pó. Em Lamentações, Jeremias, no seu capítulo 3, Deus vai falar através do profeta: ei, põe a boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Esse é o momento da igreja clamar. Ainda que os homens estão aí, graças a Deus por isso, se esforçando, tentando achar uma solução para esse problema. Mas, amados, a resposta e a solução
ela poderá vir também do Senhor. Basta o povo de Deus dobrar o joelho e orar. Esse não é o momento de nós estarmos aqui se degladiando, fazendo acusações, pessoas se metendo em áreas aonde não tem capacidade de se meter, de falar, de dar opinião. Nós, como servos de Deus, nós devemos orar, clamar, pedir a Deus, como foi cantado aqui: Deus, sara esta nação com o teu poder, derrama o óleo da tua unção neste lugar. O que podemos fazer então, amados? Aqui é o caminho para o final. O que podemos fazer nesses momentos difíceis? Qual é a nossa obrigação de cristão? Como alguém que tem responsabilidade de ensinar, de viver a palavra, principalmente viver a palavra. O que nós devemos fazer nesse momento de extrema dificuldade? Nós não podemos ser disseminador de desânimo. Disseminar o desânimo. Porque foi o que os espias fizeram. Basta você ler o capítulo 13, versículo 28, 29 e 31. Eles desanimaram o povo. E eles erraram grandemente, por quê? Porque Deus havia falado. Meu irmão, se Deus falou que vai fazer, confia na palavra dele. Se Deus falou, não dê confiança a mais nada que você ouça, contrário ao que Deus falou. Então o problema aqui foi esse. Deus havia falado, havia dito: ei, a terra é de vocês, eu vou dar a terra a vocês, a qual eu havia prometido aos vossos pais. Só que infelizmente, amados, 10 homens, príncipes, ilustres, eles disseminaram desânimo. E você sabe que uma nação, ou uma pessoa, uma família desanimada, ela não consegue produzir, tocar sua vida dentro da sua visão normal. Porque o desânimo, ele aumenta o nosso senso de fraqueza. O desânimo aumenta o senso de fraqueza de alguém. E eu vou te provar isso, está aí no capítulo 13, versículo 31. Depois deles disseminarem o desânimo, o senso de fraqueza aumentou, agigantou no coração daquelas pessoas. O desânimo também fez com que eles viessem se sentir o quê? Inferiores aos moradores daquela terra a qual Deus havia falado que daria a eles. Então o desânimo joga a nossa autoestima lá para baixo. Quantas pessoas nesses dias que ouviram coisas, amados, informações de cataclisma, de caos, estão hoje jogadas na beira de uma cama, desanimadas, sem esperança, sem perspectiva, com medo, intimidadas, não conseguem nem ler a Bíblia e nem fazer uma oração, porque o desânimo é capaz de fazer isso, de levar as pessoas a um complexo de inferioridade. O desânimo também, amados, como eu falei, achata a nossa autoestima e rouba a nossa fé. Em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles que têm fé em Deus precisam crer em primeiro lugar que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé no Senhor, creia em Deus. Deus tem nas mãos todo o poder. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, a sua casa está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eles disseminaram o desânimo. E o desânimo produziu baixa autoestima e falta de fé. Está aí no versículo 33, parte A do capítulo 13. Ao disseminar o desânimo, eles também induziram
o povo ao desespero. É bastante comum uma pessoa tomada pelo desânimo e carregada de mais informações, a pessoa ficar desesperada. Ficaram desesperados. Está aí o versículo de número 1 do capítulo 14, vou ler para os irmãos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, em outra tradução vai dizer em alta voz, e o povo chorou aquela noite inteira, por causa do desânimo, por causa de notícias desanimadoras. O desânimo, ele é capaz de fazer isso, de produzir desespero, de fazer com que as pessoas percam o equilíbrio. Nessa semana, eu fazendo uma live para o grupo do WhatsApp da igreja, na terça-feira, na quarta-feira eu falei, gente, este é o momento de nós mostrarmos quem nós somos. Este é o momento, amados, as notícias ruins vão vir, a realidade está aí. Não estou falando para vocês ignorar a realidade, não se preocupar, não se cuidar. Ei, mas é o momento de nós sermos equilibrados, ou demonstrarmos equilíbrio, porque a presença do Espírito Santo habita em nós. E aonde o Espírito Santo habita, não há desordem. As pessoas não ficam desorientadas, sem saber o que fazer. Aonde o Espírito Santo habita, o comportamento é igual a esse de Josué e de Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, no caso aqui ele daria terra ao povo, mas no caso de hoje, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos poupará de toda a enfermidade, porque Ele é fiel. Eles, ao disseminarem o desânimo, eles induziram o povo à apostasia. Está aí no versículo 3 do capítulo 14. Quiseram voltar para a antiga vida, quiseram voltar para o Egito. Meus amados, olha, não é difícil de Deus, para Deus, nos tirar do mundo. O maior desafio que Deus tem é tirar o mundo de dentro de nós. Esse é o maior desafio que Deus, Ele tem no ser humano. É de tirar o mundo, os hábitos. Porque parece que existem pessoas que gostam de sofrer. Existem pessoas que são familiarizadas com o sofrimento. Gostam de ver um sofrimento. Gostam de ver um caos instalado. Gostam de ver uma má notícia. Mas, amados, Deus, Ele quer te dar uma vida nova. Até nesse momento de doença, de enfermidades, Ele quer te dar esperança. Ele quer acalmar o teu coração. Ele não quer que você viva assim desesperado ou desesperada. Você, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa, está demonstrando ou tendo todo cuidado, continue assim. Vai passar tudo isso. Vai passar. Porque como diz em 2 Crônicas 7,14, olha para cá, 2 Crônicas 7,14 vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai dizer: eu ouvirei dos céus, vou perdoar o seu pecado e eu vou trazer cura à sua terra. Você é povo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é propriedade peculiar do Senhor. Até a enfermidade para te tocar, mas ela tem que tocar com a permissão de Deus. E se ela tocar, se ela atingir, Deus é poderoso para trazer a cura. Então, o que fazer em dias difíceis? Precisa haver quebrantamento no meio do povo de Deus. Versículo 14
aliás, capítulo 14, versículos 5 e 6, vai dizer assim, vou ler rapidinho para a gente encerrar. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então, amados, o que fazer em momento difícil? Precisamos nos aquebrantar diante do Senhor. Eu creio também que Deus permitiu que chegasse esse momento para que a igreja voltasse às suas antigas origens. Que origem é essa? Orar. Orar não por necessidade de algo, mas orar porque nós estamos sentindo falta da presença de Deus. Deus sente falta de você. Eu sei que você deve continuar orando para que Deus cure e proteja a sua família, mas você deve fazer uma oração mais intensa, sabe para quê? Para que Deus te encha com a presença do Espírito Santo dEle. Então este é um momento a qual, de desespero, de dificuldade, precisamos, amados, nos aquebrantar. Precisa haver quebrantamento perante a face do Senhor. É como se tem ainda há pouco, 2 Crônica 7:14. Segunda coisa para a gente fazer, precisamos fazer em dias difíceis, precisamos estar firmes nas promessas infalíveis de Deus. Deus tem promessa para a nossa vida, amados. Deus tem promessa. Está aí o versículo 7 e 8, palavra de Calebe. Quero ler com os irmãos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Você pode receber essa palavra aí na sua casa, em nome de Jesus. Deus tem promessas para a nossa vida. Em dias difíceis, precisamos estar firmes nas promessas de Deus. Deus tem promessa. E Ele vai dizer que fiel é Ele que prometeu. Deus tem promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus tem promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus tem promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te dar livramento. Deus tem promessa. Deus tem promessa. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai bater em retirada, porque é promessa de Deus para mim e para a sua vida. E para encerrar, amados, o que fazer em dias difíceis? Aproveite um momento e busque mais a presença do Senhor na sua casa. Nesses momentos de extrema dificuldade, é o momento de sair um pouco do WhatsApp, do Facebook, da Netflix, de outras coisas que o povo está acostumado a fazer, e ir para o quarto de oração e falar com Deus, para se encher da presença do Espírito Santo. Calebe vai dizer assim, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós. Eu me lembro das palavras de Davi, Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. É um momento de você ter intimidade com Deus. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer que você se aproxime mais da presença dEle.
A presença dele nos encoraja a prosseguir. A presença dele refrigera a nossa alma. A presença dele nos guia às águas tranquilas da vida. A presença dele nos leva a nos alimentar em pastos verdejantes. Então seja cheio da presença de Deus. Que a tua casa seja visitada da presença de Deus. Que teus filhos sejam cheios da presença de Deus. Que você possa ter a certeza. O mundo está aí, amados, em desespero, mas você está em Cristo, você tem paz, você tem calma, você tem alegria, você tem a certeza, é só um dia mau, vai passar. Aleluia. Porque nós temos um Deus que nos guarda e nos protege. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus possa te fortalecer. Você que acordou ainda meio que com medo, com desespero, que essa palavra possa penetrar agora lá no teu coração, lá no teu íntimo, e te levantar, e gerar em você a certeza: Deus é comigo, Deus é com a minha família, Deus é com a minha casa, Deus é com essa igreja. Hoje estamos aqui num grupo reduzido, somente as pessoas aqui, a equipe trabalhando, mas já nós estaremos todos juntos aqui, celebrando o grande rei. Sabe por quê? Porque o povo clama, o povo ora, e Deus ouve dos céus, perdoa o pecado e sara a terra, porque Ele é o nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Logo mais nós vamos entrar às 19 horas, com louvores, um grupo resumido como foi hoje de manhã, e também uma palavra de Deus para o teu coração. Fique em paz, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações sempre eternas do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a casa e família, e que todos digam amém. Deus te abençoe, amém?
Espírito, Espírito.